Paciente masculino, 32 anos, vítima de entorse do tornozelo esquerdo durante prática esportiva, apresentando dor e edema em tornozelo. E o vídeo que você está vendo está na região do ligamento tibiofibular anteroinferior. E aí, o que você vê nesta imagem? Como você laudaria esse caso? Quais outros locais você procuraria uma lesão na região do tornozelo? Então fique tranquilo que é isso que nós vamos ver durante esse vídeo, com todas essas informações, discussão de casos, sugestão de laudo, porque afinal você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, para quando você pegar um caso semelhante em sua prática, você acertar o diagnóstico ajudando o médico solicitante e o seu paciente. Analisando novamente, paciente masculino, 32 anos, vítima de entorse, e aqui avaliação na região da sindesmose tibiofibular distal, especificamente o ligamento tibiofibular antero-inferior. E aí pergunta a você qual que é a sua hipótese baseada nessa imagem. Então vamos seguir o passo a passo que eu costumo recomendar aqui, começando sempre pelo normal. Então vou te demonstrar o normal, olha só a posição do transdutor e avaliando o lado normal. Consegue enxergar uma faixa de ligamento bem aqui, ó, fixando um osso ao outro. Então agora a gente já sabe o que é o normal e agora quando olhamos o lado alterado, já temos uma noção melhor se está normal ou alterado e o que está acontecendo. Então vou te demonstrar algumas imagens ainda para a gente raciocinar e depois eu vou te explicar exatamente ponto por ponto do nosso caso e o que vai ser importante para você agregar na sua prática e mudar a sua rotina, agregando mais valor ao seu exame. Neste caso, observei esse ligamento, fiz a palpação na região proximal da fíbula e o paciente referiu dor, um aumento da sensibilidade. Novamente fiz o estudo comparativo e apresento essas imagens cortical óssea da fíbula. Aqui a cabeça da fíbula, estamos no terço proximal, um plano longitudinal do lado normal e agora do lado alterado. E aí, o que você já consegue detectar aqui? O que você já consegue juntar de informação sobre essas duas imagens que eu demonstrei? E aí eu quero saber qual que é a sua hipótese. Aqui nós temos a fíbula e o ligamento tibiofibular anteroinferior. Então não esqueça de curtir este vídeo e fazer a sua inscrição para receber mais conteúdos de ultrassom musculoesquelético. E aqui nesse caso nós tínhamos uma fratura da fíbula e uma lesão completa do ligamento tibiofibular anteroinferior, sugerindo uma lesão de mesoneve. Sugestão de laudo é uma rotura de alto grau do ligamento tibiofibular anteroinferior, ou seja, o ligamento que conecta tíbia à fíbula, associada à fratura do terço proximal da fíbula, indicando lesão da sindesmose. Então podemos falar que tem uma lesão da sindesmose tibiofibular. E já vamos discutir sobre a lesão de mesoneve. Então aqui nesse caso, você precisa prosseguir a propedêutica com uma avaliação clínica para saber se está instável ou não, porque lesão de mesoneve, na grande maioria das vezes, são lesões com instabilidade e tratamento cirúrgico. E para isso, outros métodos de imagem são indicados para você realizar o estresse e detectar lesão do complexo ligamentar medial. Você tem a opção de realizar tomografia comparativa para ver a abertura dessa sindesmose entre a tíbia e a fíbula e a radiografia com estresse, onde você fixa a perna, roda o pé externamente para tentar mostrar essa abertura medial e essa instabilidade do tornozelo. Neste caso, é um caso mais antigo do meu arquivo, não localizei imagens do complexo ligamentar medial, mas eu encontrei a conversa com o ortopedista, porque assim que eu fiz essas imagens, eu liguei para ele, pedi até uma radiografia adicional que eu vou mostrar aqui para vocês da fíbula, e aí eu liguei para ele, falei dos achados, e aí ele pediu já para eu encaminhar o paciente. Ele solicitou uma radiografia do tornozelo com estresse, não detectou abertura medial e foi feito até o tratamento conservador na ocasião. O que faltou aqui para eu demonstrar para vocês foi registro do compartimento medial. Agora, detalhando as imagens, olha só o normal, o ligamento tibiofibular anteroinferior normal, a gente consegue observar essa faixinha, e aqui uma má definição do ligamento, onde ele está bem edemaciado, espessado, irregular.
Na fíbula agora conseguimos acompanhar a cortical óssea do lado normal e do lado alterado essa descontinuidade indicando a fratura. Solicitei exatamente a radiografia. Olha só a fratura, dependendo da angulação a gente enxerga esse tracinho de fratura na região diafisária proximal da fíbula. E em outra angulação a gente consegue enxergar melhor a fratura da fíbula. Então falando agora sobre a lesão de mesoneve. A lesão de mesoneve é uma fratura geralmente instável, associada à lesão da sindesmose. Então o fato da gente encontrar a lesão do ligamento tibiofibular anteroinferior associado à fratura da fíbula indica uma lesão da sindesmose. E frequentemente acompanhada de lesão no compartimento medial. Pode ser até uma fratura do maléolo, às vezes o ligamento arranca o maléolo, faz uma fratura, ou do próprio do complexo ligamentar medial, ou até de outras lesões ligamentares do tornozelo. Então a lesão de mesoneve normalmente resulta de um mecanismo de rotação externa combinada com dorsiflexão, uma pronação, levando a uma ruptura do ligamento do complexo ligamentar medial ou fratura do maléolo medial, então quebrando aqui essa região e evoluindo com a lesão da sindesmose. Então, pelo mecanismo de energia, ela vai rompendo os ligamentos tibiofibulares distais, ligamento da sindesmose, a membrana e acaba resultando aqui na fratura espiral da fíbula proximal. Então, um mecanismo de energia que quebra aqui medial, sobe a sindesmose e quebra a fíbula. E agora fazendo uma breve revisão aqui da sindesmose na região mais distal. Aqui nós temos a fíbula e a tíbia. E muitas vezes a gente vai fazer um ultrassom do tornozelo e fica muito focado só no tornozelo. E aqui a gente tem a membrana interóssea. Tem a membrana interóssea e mais abaixo o ligamento interósseo. E aqui os ligamentos, só lembrar do nome dos ossos, então ligamento tibiofibular. Esse é mais anterior e inferior. Ligamento tibiofibular anterior-inferior, tem o ligamento tibiofibular posterior-inferior. E pelo ultrassom é muito mais fácil a gente caracterizar o ligamento tibiofibular anterior-inferior pela janela acústica. Então demonstrando em detalhes esse ligamento que possui a descrição de até 3 fascículos de ligamento. E aqui é interessante para a técnica ultrassonográfica observar a angulação. Então, se eu coloco aqui 2 setas em eixo de 90 graus, a angulação desse ligamento é em cerca de 45 graus, podendo variar um pouco de 30 a 45 graus. Ou seja, é a posição que você precisa posicionar o seu transdutor, procurando a fíbula e a tíbia, e assim você vai encontrar o ligamento tibiofibular anteroinferior. Realizando uma dorsiflexão, você tensiona ainda mais este ligamento. E um detalhe específico, essa banda mais fina e mais distal, também conhecida como ligamento de Basset. Pode observar a íntima relação desse ligamento com o domus talar, então ele também é responsável nos casos que temos uma instabilidade ou um impacto aqui na região. E esse detalhe dos fascículos deixa mais claro o porquê quando você faz a varredura, às vezes você vê uma banda mais espessa e uma banda mais fininha. Olha só o exemplo aqui neste caso, onde a gente tem fíbula e tíbia, olha essa faixa de tecido mais espessa, pouco mais proximal, e aqui na região do ligamento de Basset, um ligamento mais fininho. E a posição do transdutor. Lembrar da orientação do ligamento, cerca de 45 graus. Você pode realizar manobras dinâmicas para tensionar o ligamento fazendo uma dorsiflexão. Quais são as características ultrassonográficas das lesões ligamentares em geral, principalmente nesse caso do ligamento tibiofibular anteroinferior? Aqui, primeiro ponto, olhou normal? Quando a gente olha alterado, a gente não enxerga o ligamento, então você já não consegue caracterizar o ligamento, tem uma má definição desse ligamento. Depois você observa um espessamento e edema de permeio dos planos adiposos. É claro que o edema vai depender da fase da lesão, por isso é muito importante saber há quanto tempo foi a lesão ligamentar. Espessamento, separação dos cotos, manobras dinâmicas ajudam a caracterizar melhor os cotos. Nesse caso a gente observou até um pouco de gordura aqui entre a região dos cotos e a fratura da fíbula ajudando mais ainda o raciocínio da lesão completa aí do ligamento. E manobras dinâmicas vão ajudar muito você caracterizar.
Então, novamente, neste caso, faltou documentação das manobras dinâmicas. E quais são as manobras dinâmicas? Tem o teste de squeeze, que você aperta a tíbia e a fíbula, no sentido, desde a região proximal da perna, seguindo o sentido distal, para observar a separação. E tem o teste da rotação externa para você avaliar a integridade da sindesmose e a estabilidade ligamentar. Então você vai fixar o paciente sentado em decúbito dorsal, joelho flexionado a 90 graus. O examinador vai estabilizar a perna com uma mão e aplicar uma rotação externa forçada ao pé. E o que você faz com essa manobra? Você utiliza o talos para afastar a fíbula da tíbia. Com isso você faz a abertura. A radiografia com estresse ela é realizada desse jeito, faz de um lado, faz do outro. Ou seja, a gente pode passar isso e fazer essa avaliação também pelo ultrassom no caso de suspeita do complexo ligamentar medial, suspeita da lesão de sindesmose. Então, sempre que você estiver diante de uma lesão do complexo ligamentar medial, tem que avaliar a sindesmose, dar uma olhadinha na fíbula também. Então, resultado positivo, dor no tornozelo ou aumento do espaço tibiofibular. Dicas práticas, pessoal. Então, reforçando mais uma vez, esse foi um caso mais antigo do meu arquivo. O que faltou nesse caso, na minha opinião? O que eu deveria ter feito, até para enriquecer mais ainda o caso? Eu procurei as documentações mais antigas, mas eu não achei registro nem de ressonância, nem de raio-x, nem de ultrassom do complexo ligamentar medial. E também nem registro de realização de manobras dinâmicas. Então acho que o que faltou aqui para deixar o caso mais bonito ainda e bater o martelo na lesão da sindesmose foi documentação do complexo ligamentar medial e associação com manobras dinâmicas comparativa com esse teste de rotação externa. Então fica aqui a minha sugestão para você colocar isso na sua prática. Então, todas as dicas práticas. Primeiro, não esqueça de avaliar o ligamento tibiofibular anteroinferior. Na minha opinião, ele é praticamente um marcador de lesão da sindesmose. Observou ele completamente mal definido, com sinais de rotura de alto grau, já acende o alerta para uma lesão mais extensa da sindesmose, da membrana, fratura da fíbula, complexo ligamentar medial. Então ele acaba sendo um grande marcador. Então, viu essa lesão, lembrar de avaliar o complexo ligamentar medial e manobras dinâmicas. Sempre que vamos avaliar um ligamento, manobras dinâmicas são muito bem-vindas e nos ajuda a caracterizar melhor a definição da lesão e se tem instabilidade ou abertura. Claro que precisamos tomar cuidado. O paciente às vezes está com muito agudo, muita dor e a gente acaba tendo uma certa limitação de realizar essas manobras dinâmicas. Mas nesses casos sempre vale a pena o contato com o colega, se precisar voltar a reavaliar em uma outra fase. E aí você pode conversar com o colega ortopedista, sempre entender com o paciente também se ele está sendo bem acompanhado em relação ao caso da lesão dele, justamente para você poder discutir com um colega especialista na área. E essas lesões ligamentares altas, quando a gente fala lesões ligamentares altas, lesões da sindesmose, lesões ligamentares baixas são as mais comuns do ligamento talofibular anterior, calcâneo fibular. Então essas lesões ligamentares altas, geralmente elas são negligenciadas e elas causam mais complicações e maior retorno ao esporte. Por isso a gente tem que ter um protocolo muito bem definido de entorse de tornozelo. E aí eu detalho tudo isso muito bem no nosso curso no MSKD. E dicas nos casos de entorse, não esqueça de avaliar todos esses compartimentos: sindesmose tibiofibular distal, complexo ligamentar lateral, complexo ligamentar medial e eu incluo no meu protocolo também os ligamentos mediotarsais. Então todos esses passos têm algumas peculiaridades, por exemplo, face lateral a gente avalia base do quinto. Então com um protocolo correto, você consegue mapear e não deixar passar as lesões mais frequentes nos casos de entorse do tornozelo, que acaba sendo muito frequente na nossa prática. Espero que você tenha gostado do caso e convido você a conhecer o MSKD, que é o curso completo em ultrassonografia musculoesquelética. Muito obrigado e até o próximo caso.